Olá pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é estresse, tá? Estresse é algo que está na vida de todos nós e estresse não é necessariamente ruim. O problema do estresse é quando ele é muito intenso, prolongado e a gente não consegue dar um significado adequado a ele. A gente vai conversar o que significa isso também. Tá? Mas eu quis até trazer algumas definições de estresse, né? Então, por exemplo, uma situação que as demandas, né, da pessoa excedem os recursos, né, recursos e habilidades daquela pessoa para, né, trabalhar aquele estresse ou conseguir passar por aquele estresse de uma forma adequada. Né? Estresse é uma forma que você se sente quando você coloca muita pressão em você. Né? E uma outra definição aqui da Sociedade Internacional de Manejo do Estresse é que o estresse é percebido como uma resposta adversa excessiva, né, em relação à pressão que as pessoas recebem. Né? Então, mas o que eu mais gosto não é nenhuma dessas. Né? A que eu mais gosto é uma definição que diz o seguinte, né? O estresse, ou o termo estresse, é um termo genérico que representa as experiências das quais as demandas ambientais de uma situação superam as percepções psicológicas e a capacidade, né, fisiológica do nosso corpo de lidar com aquele estresse de forma eficaz. Né? Essa, para mim, é a forma mais interessante de ver o que é o estresse. Né? E uma das coisas mais interessantes que eu acho em relação ao estresse, que na verdade o problema não é o estresse, e sim a resposta que você está dando ao estresse. Isso se torna mais importante que apenas a exposição ao estresse. Principalmente quando a gente está falando nas questões relacionadas à saúde e aos danos que o estresse pode causar na nossa saúde. E quando a gente vê danos que o estresse pode causar na nossa saúde, em todas as áreas do nosso corpo, a gente vai ver problemas relacionados ao estresse crônico ou aquele estresse disfuncional ou aquele estresse que o nosso corpo não conseguiu lidar bem. Né? O grande problema é que muitas vezes a gente não consegue perceber que os sinais que nós estamos encontrando são sinais de estresse crônico que o nosso corpo não está lidando bem, porque pode ser dos mais variados problemas, né? E nos mais variados sistemas e órgãos. Pode ser problema como depressão, pode ser ansiedade, pode ser irritabilidade, pode ser aquela pessoa que está muito estressada e fica muito quieta, pode ser aquela pessoa que de repente fica taquicárdica, a pressão sobe, né? Estresse faz muito mal para o nosso coração, pode fazer mal para o seu rim, pode fazer mal para o seu intestino. Então todas as áreas, pode fazer muito mal para o seu cabelo, para a pele, né? Não é à toa que, por exemplo, é muito comum a gente ver pessoas que passaram por um período de muito estresse, elas se olham no espelho e dizem, nossa, eu envelheci 10 anos. Né? Por que isso? Porque o estresse vai gerar estresse oxidativo, que vai gerar problemas, cabelo branco, queda de cabelo, problema na sua pele, né? Pele que fica feia, é ruga, né? Então uma série de problemas que o estresse pode estar relacionado. Gosto muito de falar sobre intestinos. Início de agosto eu estava num congresso sobre microbiota intestinal. Você falou um monte de coisa interessante, né? Testes genéticos, metabolômica, e toda aquela parte envolve o intestino, os probióticos, prebióticos, todas, muita coisa interessante. Mas uma das coisas que se falou também foi dessa relação muito forte entre o estresse e a microbiota intestinal. Ou seja, conforme está o seu intestino, você vai ter uma reação exagerada ao estresse ou não. Olha só, até isso importa, né? Como estão as bactérias do seu intestino, isso impacta na forma como você vai reagir ao estresse. E a palavra importante aqui é reagir, como você reage ao estresse. Porque tem duas pessoas que vão ter se expor de repente ao mesmo estresse, uma vai tirar aquilo de letra e a outra vai ter uma reação muito ruim em relação àquilo. Agora, um grande problema também é que muitas das coisas que eu falei aqui são reações que você pode perceber, tá? Mas muitas vezes a gente, por mecanismos, né, do nosso cérebro, a gente acaba, de uma certa forma,
esse estresse é canalizado de uma outra forma. Esse estresse crônico vai ser canalizado de uma outra forma, como fobias, como traumas, como reações disfuncionais do nosso dia a dia, né? Do nosso comportamento, né? E também, muitas vezes, a gente vai ter essas reações do estresse de forma mais física. Por exemplo, contratura muscular. Tá, pessoal? Que tem de contratura muscular, que na verdade é uma reação disfuncional ao estresse, não é brincadeira. Principalmente contraturas na cervical. Claro que existe problemas anatômicos, claro que existe, sim, né? Vamos pensar assim, tem hérnia de disco, tem deformidades da coluna, tem uma série de problemas. Mas muito do que a gente vê hoje em relação a contraturas musculares, contraturas na cervical, na lombar, pode ser uma reação disfuncional ao estresse. E essas reações disfuncionais ao estresse pode ser, inclusive, ser uma tendinite, vários processos que a gente vê no nosso corpo pode estar relacionado a essa reação disfuncional. Quem quiser ver um pouco mais especificamente sobre isso, eu fiz uma live falando com o Dr. Marcelo Coja, e nós falamos sobre REAC, mas o Marcelo, como é um traumatologista, ele falou muito nessa reação disfuncional do estresse relacionado a alterações osteomusculares e articulares e algumas questões que muitas vezes, né, é a reação disfuncional ao estresse que está provocando aqueles sintomas físicos, né? Então a gente vê que tem uma série de problemas físicos e por que não pensar em problemas psicológicos, né? Porque a gente também sabe que essas reações disfuncionais ao estresse vão fazer com que essa pessoa reaja de forma exagerada ao estresse ou de uma forma no estresse crônico vai reagir com depressão, com ansiedade, e esses quadros podem levar a que essas pessoas tenham uma maior probabilidade de desenvolver outras doenças, né? Então a gente sabe que o estresse é, sim, hoje uma das coisas que eu chamo que é uma das nossas grandes doenças, né? Doenças da atualidade, doenças crônicas, difícil manejo, tá? E só para vocês terem uma ideia, tem alguns estudos mostrando que mais de 72% dos brasileiros sofrem sequelas negativas do estresse, né? Que pode gerar essas questões físicas, como eu falei, dores musculares, é uma boa pista também. Hipertensão, né? A pressão alta também pode ser um sinal de estresse, né? Isso é comum de encontrar, inclusive, muitas vezes na emergência, né? Pessoas que têm um pico hipertensivo, né? Por quê? Porque teve um estresse agudo, muito forte, né? Então, como é importante isso, né? E também questões emocionais, como ansiedade, como raiva, como depressão, né? Tem várias... Depende aí como é que é a sua válvula de escape e como é que você reage a questões de estresse, né? E outra coisa importante da gente falar, que quando a gente fala de estresse, tem uma série de eventos que podem ser estressantes para cada pessoa. Vou dar uns exemplos, porque muitas vezes as pessoas não se dão conta a quantidade de coisas que podem ser eventos estressores e a gente nem se dá conta. Por exemplo, eventos importantes na sua vida, né? Fazer o vestibular, de repente os pais se separaram, você mudou de cidade, você mudou de colégio, né? Você brigou com um grande amigo, né? Grandes rupturas podem estar relacionadas a isso. Eventos traumáticos, né? Pode ser um evento traumático para você. Você mudou de cidade onde você perdeu os seus amigos que você adorava, né? Porque você mudou de cidade. Isso pode ser um evento muito traumático para uma pessoa e não ser nada para outra, né? Um acidente de carro, uma morte de um ente querido, né? Num momento, de repente, muito cedo da sua vida, né? Isso pode ser muito traumático. Tem algumas exposições ao estresse, como por exemplo solidão. Solidão é algo pode ser muito traumático, pode ser muito estressante, né? E a solidão, nós temos dois componentes da solidão. Pode ser uma solidão de você viver sozinho, e isso é um problema principalmente para as pessoas mais velhas, que a gente vê cada vez mais pessoas mais velhas com essa questão de solidão. Mas você também pode ter uma solidão, né, no meio de muitas pessoas. Então, você se sente só, você não se sente apoiado, você não se sente pertencente àquele grupo, né? Isso também pode ser um tipo de solidão, né? Discórdia conjugal, uma coisa bem importante, né? Problemas no casamento, problemas nas famílias, dá muito estresse também. Estresse no trabalho, existem grupos de trabalho específicos só para falar sobre estresse no trabalho, que é uma área imensa
de estudo e de problemas relacionados ao estresse no trabalho. Tensão financeira, isso a gente não pode esquecer também, né? Os nossos boletos para pagar pode ser uma grande fonte estressora e causar problemas tão grandes quanto a morte de uma pessoa querida para algumas pessoas. Né? Cada um reage, né? Lembrando que não importa o estressor, né? O que importa é a resposta que eu dou e como eu lido com essa resposta. Né? E tem gente que lida melhor, tem gente que lida de forma muito pior. Olá, Sônia, boa noite. Sempre todos os meus pacientes, sempre por aqui, né? Legal, quando vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Outra questão, né, que é muito verdadeira para o Brasil é questão de segurança, né? De você se sentir seguro onde você mora. Hoje em dia, no Brasil, principalmente nas grandes cidades, é muito difícil você se sentir totalmente seguro na rua, né? Essa é uma coisa que eu vejo cada vez mais, né? Essa questão de insegurança. Isso gera muito estresse. Em algumas pessoas mais, em outras pessoas menos, né? Isso tem a ver com as experiências que cada pessoa teve, né? Em relação a isso, né? Oi, Sheila. Depois o REAC tem reagido muito melhor. O REAC é uma das ferramentas que eu mais tenho utilizado para tentar reduzir essa nossa reação disfuncional ao estresse, tá? Se alguém quiser saber um pouco mais sobre o REAC, eu tenho uma série de lives que estão aqui no Instagram e também no YouTube falando sobre a tecnologia REAC, né? E o estresse percebido atual, tá? Porque muito dos problemas que a gente tem, né? E a Sheila aqui que fez o REAC sabe muito bem disso, grande parte dos problemas não é que eles não existam, mas é que a gente às vezes dá uma conotação exagerada a ele. E quando a gente faz o REAC, isso eu faço também, estou fazendo atualmente também, nesse momento estou fazendo meu ciclo do REAC, a gente vê que uma das grandes coisas é que às vezes a gente enxerga os problemas e os eventos estressores um pouco maiores do que eles realmente são, né? E aí a gente vê esses eventos estressores maiores que eles são, eles acabam ativando muito mais algumas partes do nosso cérebro, entre elas a amígdala, e a amígdala é um centro de sobrevivência, né? É um centro lá do nosso sistema límbico, e a amígdala está muito presente para preservar a vida, e para preservar a vida e a sobrevivência, muitas vezes ela acaba desligando o nosso córtex mais pré-frontal, que é mais pensamento, estratégia, né? Cognição, avaliação, e a amígdala muitas vezes não faz uma boa avaliação das coisas, né? Ela quer sobreviver, e muitas vezes nessa ânsia de sobreviver, ela às vezes não toma a melhor decisão, vamos pensar assim, a decisão mais racional, mas a decisão que ela acha que é mais importante para sobreviver, né? E é por isso que muitas vezes a amígdala, ao tomar essas decisões, ela acaba tomando decisões que prejudicam o corpo de uma certa forma. Talvez nos permita viver, né? Sobreviver, né? E aí essa palavra bonita, é sobreviver. A amígdala faz a gente sobreviver. Mas a que custo? Né? Que custo emocional, que custo psicológico e que custo físico. Né? Então, essas questões de estresse é muito interessante da gente entender como tem questões que podem estar relacionadas e realmente atrapalhando a nossa vida, tá? Então, quando a gente fala de estresse, é muito importante a gente ter essa dimensão de como ele pode estar atrapalhando a nossa vida e que como uma série de situações do nosso dia a dia podem estar atrapalhando o nosso estresse. Grande problema é como é que eu evito, né? A Fabiana aqui falou, evitar o que nos estressa também é muito importante. Mas às vezes é muito difícil a gente não se estressar. Olhar televisão e olhar noticiário é uma boa forma de você se estressar, viu? Hoje em dia, né? É uma ótima forma. Né? Por quê? Até porque muitas vezes notícias ruins vendem mais, dá mais audiência. Né? Então, por isso que a gente muitas vezes acaba vendo muito mais notícias ruins que boas. E todas essas notícias ruins vão ativar a nossa amígdala, vão ativar esse nosso sistema de luta ou fuga, e com isso, ao mesmo tempo que a gente ativa sistemas de luta ou fuga, a gente desliga outros sistemas, né? Principalmente nós estamos falando aqui do nosso sistema parasimpático,
E o sistema parasimpático é o sistema responsável pela digestão, pela reprodução, pela regeneração, pelo restauro, pelo descanso. Então, para você dormir bem de noite, eu falo muito sobre o sono, você precisa ativar o parasimpático. Para você ir no banheiro todos os dias, você precisa ativar o parasimpático. Para você ganhar músculo, precisa dormir bem e ativar o parasimpático. No momento certo, né? Precisa ativar o simpático para fazer o exercício físico e o parasimpático para poder descansar e regenerar. Então, né, muito importante a gente cuidar de todos esses aspectos quando a gente está falando de saúde. E eu vejo o nervo vago, que é o nervo principal quando a gente está falando do parasimpático, e ele está relacionado direto com todo o intestino. E a gente sabe que quando a gente está muito estressado, a gente inibe o vago. E ao inibir o nervo vago, a gente, de uma certa forma, vai aumentar a permeabilidade intestinal. Eu falo muito sobre permeabilidade intestinal aqui para vocês. Isso vai predispor a desbiose, a inflamação subclínica, a neuroinflamação e uma série de cascatas de problemas que pode acontecer. Então, o nervo vago, que tem a ver com o parasimpático, durante o estresse, ele fica inibido. Favorece a inflamação intestinal e favorece a permeabilidade intestinal. É por isso que a gente vê que síndrome do intestino irritável, Crohn, retocolite ulcerativa, né? Então doença inflamatória intestinal e intestino permeável e síndrome do intestino irritável tem componentes de reação disfuncional ao estresse. E todas as pessoas que têm um intestino que não está funcionando adequadamente, é importante fazer uma avaliação do estresse, tá? Do seu estresse percebido, porque muitas dessas pessoas têm algum problema, alguma disfunção nessa reação ao estresse que está prejudicando. Pode ser o gatilho principal para os problemas desse intestino, ou pode ser apenas um gatilho que está contribuindo, né, num quadro geral de outros problemas que pode estar acontecendo nesse intestino dessa pessoa. Mas eu vou dizer para vocês, tá? Pessoas com fibromialgia também, pessoas com doença inflamatória intestinal, Crohn, retocolite, doença inflamatória intestinal, todas têm uma, nem que seja pequena, reação disfuncional ao estresse. E se a gente for a fundo, a gente vai encontrar muito estresse nessas pessoas, ou traumas ou questões passadas que estão influenciando nesse intestino, né? O estresse pode atingir criança na primeira infância? Claro que pode. Uma das coisas que a gente mais vê hoje é que muitas vezes, por causa de epigenética, o estresse materno já do feto, durante a gestação, já causa alterações neste bebê, na criança, no adolescente e no adulto, né? Já tem muito estudo mostrando, né, essa reação da epigenética, mostrando que o estresse dentro da barriga não vai alterar os genes, não altera os cromossomos, o DNA, mas vai alterar a expressão deles para o resto da vida e às vezes para as próximas gerações, né? Olha só que coisa é interessante, mas ao mesmo tempo é preocupante, porque a gestante estressada pode estar imprimindo epigeneticamente uma alteração na expressão dos genes e das proteínas e do corpo daquela bebê, daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto, né? Tudo relacionado a estresse, tá? Tem alguns estudos mostrando que violência, né, percebida por crianças pequenas vão transformar em jovens mais propensos a drogas ou mesmo a doenças, tá? Por quê? Porque aquele estresse ambiental, né, provocou alterações na epigenética e muitas vezes até uma hipertrofia da amígdala, né, que é esse nosso centro, digamos assim, de emoções e de sobrevivência, né? Então, como é importante a gente controlar, né, quando a gente está falando de uma gestante, ou se você que tem filhos pequenos, ou que tem sobrinhos, o que seja, é muito importante a gente controlar esse ambiente das crianças no sentido de controlar esse estresse e também, de uma certa forma, o que eu acho que é muito difícil, mas é importante, é que deixe as crianças se expressar, né, nos estresses e nos problemas do dia a dia e juntos tentar achar uma melhor forma de lidar com o estresse do dia a dia. Porque hoje o que eu vejo também é que tudo se torna um grande estresse, né? Parece que todas as pessoas
eles estão potencializando todos os problemas de uma forma que parece que tudo está muito maior do que deveria ser, né? Uma forma de ajudar nisso é o REAC, por exemplo, meditação, oração, né? Respiração, exercício físico moderado, né? Então, a gente tem que achar no nosso dia a dia ações, né, para você fazer que você goste, né? É muito importante que você tenha no seu dia a dia coisas que você goste, né? Coisas que sejam prazerosas para você, muito além do seu trabalho, né? Então eu sempre gosto de dizer assim, o que você faz no seu dia a dia para você, né? É muito importante a gente ter esses momentos. E uma das formas, eu falei ali do nervo vago e do sistema parasimpático, uma das melhores formas de a gente ativar o sistema parasimpático é parando e respirando profundamente, né? Uma coisa que é simples, é fácil, mas a grande maioria das pessoas tem que estar com um pouco de dificuldade de fazer. E se você lembrar como é que é a respiração do ansioso, é uma respiração rápida, né? Bem superficial. E qual é uma respiração boa para uma pessoa equilibrada? É uma respiração profunda, onde você vai, né, vai ativar e você vai expandir todo o seu pulmão, né? Principalmente a região abdominal, que é a principal região onde você deveria fazer essa respiração, né? Dilatar bem o seu abdômen para ter uma respiração bem completa, bem abrangente, e não essa respiração muito superficial, né? Só mexendo quase a parte superior, que é a respiração do ansioso, né? Então, ter uma respiração completa é uma das formas mais simples e fáceis de você ativar o seu sistema parasimpático, tá? E a gente hoje não respira. A gente hoje come muito rápido, hoje a gente respira muito rápido, a gente está querendo tudo muito acelerado e não tem tempo para parar. Só que ao mesmo tempo que a gente está com tudo isso muito acelerado, a gente não está conseguindo parar, por exemplo, de noite para dormir. A gente não consegue mais dormir direito, tá? Quase a maioria dos meus pacientes hoje, quando chegam na primeira consulta, chegam com problemas com o sono. Por quê? Porque a gente, primeiro, não está dando importância real que o sono deve ter, né? E segundo, a gente não está se preparando para dormir. E a preparação para dormir também tem a ver com esse sistema simpático e parasimpático. E quais as ações que eu estou fazendo ali, final da tarde e à noite, para que a gente consiga ter um bom sono, né? Que também é uma boa forma de eu ativar o meu parasimpático, né? Assim como, né, leitura, oração, meditação, sauna pode ajudar o seu parasimpático. Uma atividade física moderada, lembrando que uma atividade física muito intensa, né, principalmente aquelas pessoas que fazem muita atividade física, pode ativar excessivamente o simpático, né? Pode ter um efeito reverso, pode ser um estressor, né? Dormir pouco também pode ser um estressor. Usar muito café, muito açúcar, né? Beber pouca água, que é uma coisa que eu vejo muitas pessoas bebendo muito pouca água, né? Muitas toxinas, né? Infecções, inflamações, né? Depois do Covid. Quanta gente ficou extremamente estressada e reagindo muito mal ao estresse depois do Covid, né? Infecções, né? Inflamação. Quanto mais inflamado você está, mais você reage de forma disfuncional ao estresse. E quanto pior tiver o seu intestino, como eu falei no início da live, você também vai reagir pior ao estresse. Pessoal, o tema da live era esse. Agora, como que eu começo a resolver esse problema? Número 1 é a gente entender, né, será que eu tenho estresse na minha vida? Será que eu já passei por muito estresse na minha vida e será que isso está causando algum dos problemas que eu estou vendo hoje na minha saúde? E aí você procura um profissional ou profissionais, né, porque às vezes o tratamento do estresse crônico vai envolver uma série de profissionais para te ajudar nisso. Mas a primeira e mais importante de todas é a gente perceber, a gente olhar para dentro e pensar, será que um pouco das coisas que eu estou vivenciando na minha saúde, na minha vida hoje, não tem a ver com estresse, com traumas, com problemas do passado? E também ver, será que a reação ao estresse que eu estou dando não é disfuncional, exagerada, desregulada e desproporcional? Pense sobre isso, tá bom, pessoal? Uma boa noite, uma excelente semana e que vocês tenham muita saúde.
E até a próxima live, na próxima segunda-feira.